Bom dia, meus amores, todo mundo bem? Olha só, já é terça-feira, 16 de março de 2021. Antes de a gente começar a nossa aula, eu quero explicar uma coisa para vocês. Eu vi que muitos ficaram em dúvida no conteúdo de advérbio, né? Até porque no livro não traz uma tabelinha para vocês saberem quais palavras são os advérbios, né? Então, vocês talvez ficaram ali com dúvidas. Eu mostrei o vídeo para vocês, mas não deu para entender bem. Não é nem entender. Vocês ficaram com dúvidas ali na hora de escrever, essa palavra aqui, ela remete o que? A modo, a tempo? Eita, tia, não sei. Eu entendo demais. Então, eu mandei para vocês uma tabelinha, tá? Com todos os advérbios e suas características, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e as locuções adverbiais para que fique mais fácil. Vocês vão colar no caderno de vocês para não correr o risco de perder. Isso aí vai servir para vocês pro resto da vida, tá bom? Então, o que acontece? Hoje, a gente vai começar a trabalhar o capítulo 3. Mas, quando for quinta-feira, eu vou voltar com o conteúdo de advérbio. Por que eu não estou trabalhando hoje? Porque alguns não puderam ir buscar essa tabela ontem na escola, né? Porque tinham aula ao vivo e outros podiam ir hoje, enfim. Eu preferi deixar para quinta-feira, para que todos estivessem com essa tabela em mãos, para não ficar na dúvida, e a gente poder conversar mais um pouquinho mais na quinta-feira sobre advérbios, fazer uma atividade para que não fique dúvidas. Então, quinta-feira, todo mundo com a tabela em mãos. Se ainda não foi na escola buscar, pede para a mamãe ou para alguém ir, tá bom? Tá lá esperando por vocês. Tia Cristiane vai estar entregando. Quinta-feira a gente resolve essa atividade sobre advérbio, vê um pouquinho a tabela para que vocês não fiquem com dúvidas. E quando for na próxima semana, dia 23, a gente vai fazer uma pequena atividade avaliativa. Sempre ao final de cada capítulo que a gente conclui, a gente faz uma atividadezinha só para que vocês não esqueçam que a gente trabalhou. E ao juntar todos os capítulos, vai ficar muito conteúdo e vocês vão ficar com dúvidas, vocês vão ficar assim, com a cabecinha cheia, não é mesmo? Então, dia 23, a atividade avaliativa do capítulo 2. Então, o que a gente vai trabalhar? Advérbios, artigos, regras de acentuação, verbete de enciclopédia. Então, tia, bota aí uma caixãozinha para cada, tá? Não precisa se preocupar, não, tá bom? Então, lembrando, hoje e amanhã a gente trabalha já o capítulo 3, mas quinta-feira retorna um pouquinho para o capítulo 2. Próxima semana, atividade avaliativa e depois dá sequência ao capítulo 3, tá bom? Então, bora lá. Hoje o conteúdo é sobre infográfico. Eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 51. Vocês já ouviram essa palavra infográfico? Deixa eu te ajeitar aqui uma coisa. Infográfico, já ouviram? Infográfico, tem aí, ó. I-N-I-F-O, fo, infogra. G-A-R-A, acento agudo, infogra. Fi, F-I-C-O-C, infográfico. E aí? Se eu olhar essa palavra infográfico, vamos... Aquelas regrinhas, ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Pensem aí, olhem para a palavra. Quero ver se vocês acertam. Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Eu vou dar o conceito que significa essa palavra, infográfico. Info, vocês podem pegar um lápis e separar aí, ó. Info significa informação. Info vem de informação. Gráfico vem de imagem, ilustração. Como assim, tia? Observem aí essa imagem da página 51. O que a gente percebe aí? Tem muita informação, muita imagem. Tem um mapa, tem milho, tem animais, tem um saquinho, tipo uma coisa, sei lá, coloral. O que a gente consegue perceber mais aí? Pessoas dançando, aquelas miçangazinhas, tipo um colar, tá? Tem umas sementes, umas frutas, tem imagens de lugares. Então, o infográfico é a junção de informação mais imagens. Então, o que é que vai ser o infográfico, gente? Vai ser um texto, né? Um pequeno texto. Na verdade, vamos dizer assim. O infográfico é uma informação sobre determinada coisa. Tipo, se eu quero falar sobre o corpo humano, então eu vou trazer um texto. Não precisa ser um texto de uma página muito grande, não. Um textozinho pequeno com as informações principais das quais eu quero trabalhar sobre o corpo humano e vou trazer a imagem do corpo humano. Então, info não é informação mais imagem, mais uma ilustração? Então, o infográfico vai ser isso, gente. O infográfico vai ser isso, vai ser essa junção de imagens
mas a informação, ou seja, a imagem do assunto do qual você vai trabalhar e a informação sobre ele, tá bom? Se vocês observarem nessa página, ó, tem as imagens e tem tipo umas etiquetazinhas falando sobre algumas coisas, sobre culinária. Se vocês olharem bem de perto, vocês conseguem ler, ó, culinária. Milho, inhame, mandioca e banana da terra são comidas básicas, acompanha aí. Peixe e carne não costumam ser pratos principais, mas somados ao feijão e à lentilha. Em cidades da Tunísia e do Marrocos, as pessoas vendem em mercadorias locais seus cultivos domésticos. Aí tem falando sobre indústria, música, paisagens, turismo, agricultura e vida selvagem. Gente, aqui essa imagem representa a África, ou seja, o nosso infográfico, nós vamos estudar, a gente já vem estudando sobre a cultura africana, né? Desde o nosso capítulo 1 que a gente fala sobre a África, contos africanos. Os verbetes que nós estudamos são verbetes relacionados à África, né? A culturas, a crenças, a natureza, enfim. E com o infográfico não vai ser diferente. Nessa unidade a gente está trabalhando a África. Então, quando ele coloca aqui um mapa, coloca animais, coloca comidas, objetos pertencentes à África. Então, ou seja, esse infográfico fala da África. Aqui tá pequenos textozinhos, ó. Música, tem esse instrumento musical, aí ele coloca música. Aí diz o quê? Fala sobre a música. Quando ela coloca esses alimentos aqui, culinária, ele traz as informações sobre a culinária africana. Então, o infográfico, gente, é isso. É uma informação de forma resumida, tá? Não precisa ser muito grande. E seguido de imagens sobre essa informação, tá? Pode ser um desenho, pode ser uma imagem, pode ser uma tabela, pode ser uma tabela, pode ser o que mais? Pode ser bem diferente esse infográfico, pode ser a imagem no meio e textos nas laterais, enfim, pode ser de diversas maneiras. Mas vocês entendam, quando falar infográfico, é um texto seguido de uma imagem. A gente na maioria das vezes vê o texto, vou falar sobre a África, aí vem lá o texto, a África é um continente africano, tal e tal. Beleza. Mas o infográfico tem essa característica de trazer uma imagem que remeta ao assunto. Se eu for falar, por exemplo, deixa eu pensar aqui uma coisa mais regional, já sei, vou falar sobre o Padre Cícero, tá? Aí eu coloco lá, Padre Cícero Romão foi um homem que se tornou sacerdote no ano tal. Depois veio para o Juazeiro do Norte, lá era uma pequena vila e começou a fundar a cidade de Juazeiro do Norte. Eu poderia trazer só o texto. Mas aí é interessante que eu traga a imagem para que as pessoas possam observar, porque a gente sabe que a gente também lê uma imagem. A gente consegue ler as imagens, embora não tenham palavras, a gente consegue sim ler, a gente consegue muita informação só em observar aquela imagem. Então, eu poderia trazer a imagem do Padre Cícero, eu poderia trazer uma foto dele quando veio para a cidade, se tornou padre, começou a fazer suas missas, eu poderia trazer uma imagem do Juazeiro do Norte, da cidade, né? Que a gente vai ali, a partir do que a gente olha na imagem, a gente já sabe qual é o assunto. Eu olhando para essa imagem aqui, ó, vai falar sobre o quê? África. Tem aqui o nome África, continente africano. Aí vem o texto para complementar, tá? Essa informação. Só com o texto eu consigo compreender? Consigo. Só com a imagem eu consigo ter ideia do que eu vou falar? Consigo, mas os dois juntos eles vão se complementar, tá bom? Questão 1 aí ele diz assim, ó, observe o texto, cores, formas, localização das imagens, disposição do texto escrito. Você imagina do que esse texto vai tratar? Eu até falei, né? Do continente africano. Lembrando que a África não é um país. A África é um continente. Aí dentro do continente africano temos a África do Sul, temos Angola, enfim, são muitos países, tá bom? Páginas 52 e 53 vai ser a atividade de vocês de hoje. São perguntas bem pessoais, tá bom? Mas aí eu vou só ler aqui para vocês e vocês vão resolver em casa, ó. Questão 2. Após observar o texto sem lê-lo atentamente, é possível dizer qual é o assunto do infográfico? Aquilo que eu falei. Só de olhar para a imagem, vocês já conseguem entender qual é o assunto? E aí? 3. Que imagem mais chama a atenção? Por quê? Eu quero que vocês respondam a partir dessa imagem da página 51. De tudo que você viu, o que mais chamou sua atenção? 4.
Qual parte do texto você leu primeiro? O que foi que você leu primeiro? Aí vocês vão me dizer. Foi lá o textinho aqui, as imagenzinhas, essas etiquetazinhas? Ou vocês observaram primeiro as imagens? Tem imagens aí que vêm com algumas informações. Tem fotos aí que trazem pequenas informações ou legendas. E aí? O que foi que vocês leram primeiro? 5, perdão. Que relação você percebe entre os textos e as imagens? Explique sua resposta. Tem muita gente que vem em questões e diz assim, justifique sua resposta, explique, coloca só sim ou não. Gente, é super simples a pergunta. Qual a relação entre os textos e as imagens? Qual é a relação entre eles dois? Fala sobre o quê? É o mesmo assunto? É assunto diferente? E aí? Explica pra mim, tá? Questão 6. Leia este trecho do infográfico. Aí temos aí África. Quando ele fala trecho, é um pequeno texto, tá? Do infográfico aqui sobre a África. Que no caso aí ele trouxe só a imagem e as etiquetazinhas falando um pouquinho sobre. E esse aqui, esse trecho, ele é o texto que seria anexado àquela imagem, tá? Ó. A recente descoberta de fósseis na África indica que os humanos surgiram nesse continente há milhões de anos. A população atual é de 924,5 milhões e a maioria vive em regiões rurais de 53 países. A diversidade pode ser observada tanto nas paisagens quanto nas diferentes culturas. Essa mescla atrai um fluxo contínuo de visitantes. Então aí tá a informação sobre a África. Esse infográfico, esse trecho desse texto, tá? Um pequeno trecho do infográfico, ou seja, da informação, tá bom? Vocês vão responder letra A. Esse texto se destaca dos demais no infográfico? Explique sua resposta. B. Nesse texto, qual informação destaca esse continente dos demais continentes? Copia. Gente, pede para justificar. Leia a pergunta, interpreta. Volta no texto, leia, observa. Vocês não podem vir com respostas assim só sim, não, tá? Essas questões aqui, elas são bem pessoais, então elas pedem que vocês expliquem, que vocês deem a opinião de vocês. Página 53, questão 7. Os demais textos estão escritos sobre etiquetas. Cada um deles corresponde a um assunto. Identifique-os. Vocês vão colocar aqui as etiquetas. Falam sobre o quê? Culinária, música, o que é? Vocês vão colocar aí, tá bom? Na 8 tem 2 textos, né? Um sobre culinária, o outro sobre agricultura. São informações sobre o continente africano. É que vocês vão ler e vão responder. Em qual texto fica mais evidente como é a alimentação dos africanos? Aí você vai marcar, é a culinária ou é a agricultura? B, de acordo com o item agricultura, que fator é determinante para a escolha do que cultivar? Qual é o fator determinante para que eles possam escolher? Eu vou plantar arroz, vou plantar milho, vou plantar feijão. Qual é o fator? O que é que influencia nessa decisão? E C, que informação se repete nesses 2 textos? Só de você ler o título você já sabe sobre o que está falando. Então tem uma informação importante aí. Qual é? E 8, leia esse outro trecho sobre a indústria. Diz, por que é importante conhecer dados sobre a indústria do continente? Se der para responder aí embaixo, vocês respondem, senão vocês podem responder no caderno. Lembrando que são questões bem pessoais, então vocês conseguem responder a partir da leitura que vocês fizeram. Vocês têm que saber responder, têm que expressar a opinião de vocês, o que vocês entenderam do conteúdo, tá bom? Não me vem só com sim, não, talvez. Pensa um pouquinho, escreva com suas palavras, não tenha medo, tá bom? Beijos, até a nossa próxima aula. Lembrando que se você ficou com dúvida, me pergunta. Não deixa para depois. Você ficou com dúvidas, eu posso na próxima aula voltar a explicar um pouquinho mais. Mas aí eu preciso saber de vocês, tá bom? Então até mais e tchau, tchau.